Alô, gente nossa! Você é coisa nossa, meu irmão. Vai um abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo a este canal. Estou aqui com muito prazer nesse dia 19 de julho de 2024. Estou trazendo mais uma palavra de edificação. E o tema da mensagem para nós, meus irmãos, é esse. Quem é o Mestre? Esse é o tema da mensagem. Porque você tem ouvido e visto muitos homens com títulos elevados, com grandes títulos. Aí, conferencista, que arrasta a multidão, enche estádio e vai de um lugar para o outro. E ele gosta de ser chamado de mestre. Mas Jesus disse: a ninguém chamei de mestre. A ninguém na terra chamei de mestre. Porque o que é um mestre? Como dizia uma comediante, eu acho que da escolinha do professor Raimundo, do programa do Gugu, essa comediante dizia assim: segundo meus conhecimentos, mestre é aquele que tem um conhecimento, tem sabedoria e gosta de transmitir o seu conhecimento, ensinar as pessoas que não sabem. Então, o mestre não é aquele que guarda só para ele aquilo que ele sabe. É a mesma coisa. Uma moça, talvez ela se veste, eu vou aqui usar a expressão de uma moça. Pode ser um rapaz também, mas vou usar uma moça. A moça, talvez, ela faz um belo penteado, veste uma roupa tão bonita, coloca ali brinco e tal, e ela se arruma, uma bela sandália e tal, e ela se tranca dentro de um quarto, e ela fica trancada ali, aquele vestido bonito, aquele penteado bonito, ela faz, fica aquela coisa mais linda, a princesa, mas ela fica escondida dentro de um quarto. Do que valeu tudo isso? É a mesma coisa de uma pessoa comprar um carro tão bonito, caro, um carro mais bonito do momento. Coloca na garagem da sua casa e joga um pano em cima, não sai na rua e fica aquele carro debaixo de um pano para ninguém ver. O que isso significa? Constrói uma bela casa linda, bonita, parecendo ali um palacete, mas faz um muro alto que ninguém vê, nem mesmo o telhado da casa, e não abre o portão, fica ali. O que vale tudo isso? A mesma coisa aquela pessoa que compõe uma bela melodia, uma música tão bonita. Ele vai lá na gravadora e grava, mas ele pega aquele CD, aquela gravação e leva para sua casa e se esconde, coloca na gaveta e deixa guardado. Não divulga, não deixa tocar em lugar nenhum, não canta para ninguém ouvir, fica só para ele. Que valor tem isso? Então, assim, do que adianta o homem ser um mestre, conhecedor? Eu conheço a Bíblia de capa a capa. É fácil, só você fazer assim e assim você conhece ela de capa a capa. Bem, sou bacharel em teologia, em escatologia. Eu conheço, li centenas de livros. Porque eu sou, eu sou. Mas você é calado. Você não fala nada. Fica dentro da sua casa e guarda só consigo. Qual aproveito tem de tudo isso? Nenhum. Então é importante você saber e divulgar aquilo que você sabe. Porque eu tenho uma certa experiência dentro desse movimento
chamado cristão, o evangelho que se diz, mas eu estou sempre aprendendo. Estou sempre aprendendo com meus irmãos. Eu aprendo até mesmo em programa que não tem nada a ver com programas evangélicos aí, da graça, eu tenho aprendido. Eu vi um dia desse aí alguém dizendo assim, que todas as coisas saiu perfeito. A única coisa que não deu certo foi o homem. O homem foi a única coisa que trouxe aborrecimento a Deus. Aí eu lembrei e pensei, foi a verdade. Porque Deus diz, eis que me arrependo de ter feito leão, uma cobra, qualquer animal. Não, arrependo de ter feito homem. 6:6 de Gênesis. Arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. Por quê? Porque até o dia de hoje continua a mesma coisa. O que era, continua sendo. Porque o homem não muda. Quem muda, transforma. Como eu ouvi ontem o nosso irmão Elcio, pregando, e eu ouvi ele falando que é até bom, por um lado, que existe o sistema religioso. Porque enquanto essa pessoa está dentro do sistema religioso, essa pessoa está como um cachorro na corrente. O cachorro, quando está na corrente, embora que eu sou contra essas coisas e não se deve, mas vamos pôr, enquanto um cachorro está preso na corrente ou está preso dentro de uma jaula, não corre perigo nenhum. Pode ser um pitbull. Mas se soltar ele pode fazer um grande estrago. Então, assim, existe aquelas pessoas que, enquanto ele está dentro do sistema, ele não bebe, ele não prostitui, ele não briga com a família, não briga com a mulher, não ameaça a mulher, não, enfim, ele anda direitinho. Ele procura caminhar certo. Por quê? Ele teme o quê? É transformação de Deus na vida dele? Não. Não tem transformação nenhuma. Como eu acabei de falar, que os apóstolos andaram com Cristo e no fim, Pedro disse, eu não conheço esse homem. Nem sei quem é este homem. Mas, espera um pouquinho. Pedro não disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ele sabia. Porque a Bíblia diz que até os mesmos fariseus e saduceus sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não queriam dar o braço a torcer. Nós olhamos ali em João, capítulo 11, acho que versículo 49 e 50, de João, quando estava discutindo a respeito de Jesus, o sumo sacerdote diz, vós não entendeis e não sabeis que é necessário um justo morrer para que a nação de Israel não pereça. A Bíblia diz que ele não disse isso de si mesmo, mas teve uma revelação. Então eles sabiam. Então, se os fariseus, a seita dos fariseus e saduceus sabia que Jesus era o Filho de Deus, os apóstolos andavam com ele, vendo os prodígios, maravilha, que ele andou sobre as águas, ressuscitava morto, multiplicava os pães, o que ele fazia, os sinais que ele fazia, depois falar assim, você é um deles. Não, nem conheço esse homem. O outro diz, não, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu tenho que ver com meus olhos. Além de ver, eu tenho que pôr a mão. Mas espera um pouco. Não em todo esse tempo. O outro, mostra-nos o caminho. Ali, Tomé, Felipe, vem, mostra-nos o Pai. Mas estou tanto tempo com você que ele está perguntando, mostra-nos o Pai. Então, os próprios discípulos ali. Então, olhando para esta passagem, eu estou dizendo que as pessoas não são transformadas pela religião. A religião não transforma. Então, o irmão Elcio pregando essa mensagem, ele estava dizendo, é até bom que as pessoas muitas vezes ficam lá dentro, como um cachorro na corrente. Tem que ficar lá dentro, preso. Porque ele está preso ao inferno, preso ao diabo, preso as coisas que eles ameaçam, amedrontam as pessoas, o terror que eles trazem. Ele vive debaixo de um jugo de um homem. Eu sou seu pai na fé. Eu sou o homem de Deus. Eu sou um homem que Deus o chamou e separou. Você cuidado, irmão. Falar contra a minha vida. Você cuidado para se levantar contra mim.
e você vai ver o camarada, quem é ele. Ele talvez tá vivendo uma vida de prostituição, tá metendo a mão no dinheiro da igreja, tá fazendo a maior ruaça dentro da igreja, mas ele é um mestre. Ele não se coloca lá como mestre. Quem é o mestre aqui? É o mestre, é você. Pronto, acabou. Então Jesus disse assim: a ninguém na terra chamei de mestre, porque eu sou, Jesus disse, mas não há mais mestre. Porque todos os grandes, não foi o que Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo, ele foi ter com Jesus à noite, você já conhece. Eu até preguei uma mensagem dizendo assim: o mestre Nicodemo e a mulher samaritana. Mas o que tem a ver? É o tipo da mensagem que eu preguei aí alguns meses atrás, nem sei, já uns 4 meses atrás. Aí eu preguei essa mensagem, 4, 5 meses atrás. O mestre e a mulher ali que veio tirar água no poço, a samaritana. Por quê? Porque Nicodemo veio e perguntou: mestre, chamou Jesus de mestre. E estava certo, a palavra está correta. Mestre, sabemos que tu é homens de Deus, porque ninguém, olha bem que olha o tema da palavra, diz ninguém. Então nem Moisés, nem os profetas da antiguidade, ninguém pode fazer sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus só disse uma palavra para ele, uma resposta tão simples: em verdade vos digo, se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver, quanto mais entrar no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A pessoa tem que entender que reino não é vida eterna. O que Jesus disse no capítulo 17, ali de Lucas, e o versículo 20, o que Jesus fala sobre reino. O reino, onde está o reino de Deus? Perguntaram os religiosos para Jesus. O reino de Deus não está lá, nem está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus disse: se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver o reino de Deus. Ele perguntou: sim, mas como? Eu tenho que voltar e entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Nicodemo, Nicodemo, tu é mestre, olhe bem, tu é mestre aonde? Na igreja. Tu é mestre na cidade. Tu é mestre numa nação, a nação de Israel. Tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu estou falando de uma coisa tão simples, você não entende, Nicodemo? Então, a mulher samaritana não entendeu. Quando Jesus diz: quem bebe desta água, apontou para o poço de Jacó. Quem bebe desta água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas vai de dentro, salta, vai jorrar uma fonte de água viva que salta ou que jorra para a vida eterna. Aí, olha, é dessa água que eu quero. Oh, eu preciso dessa água. Ao menos eu não preciso vir mais no poço tirar. Então, assim como Nicodemo diz, eu preciso voltar no ventre da minha mãe nascer para poder nascer de novo. E Nicodemo era um homem já maduro. Não sei, a Bíblia não fala da idade dele, mas era um homem já de grande experiência, talvez o homem lá dos seus 60, 70 anos de idade, fez uma pergunta infantil para o Senhor. Agora, a mulher samaritana era apenas uma dona de casa, uma mulher sofrida, uma mulher oprimida. Dai-me desta água, pelo menos eu não preciso vir mais no poço tirar. Ela não entendeu. Jesus falava de uma água que não tinha nada a ver com essa água para matar a nossa sede material. Eu falava de uma água espiritual. Então, é o que hoje nós vemos aí. Quem é o mestre? Há muita gente querendo ser mestre, querendo ensinar sem saber. Grandes conferencistas. Veio um camarada, bacharel em teologia de Nova York.
Então esse camarada veio e fiquei me esperando. O camarada chegou, trouxe uma pasta cheia de papel. Eu falei isso uma vez aí numa mensagem aí. Ele tirava o papel, lia, guardava, tirava outro papel e lia. Ler papel por ler papel, qualquer um pode ler. Isso é fácil. Eu não sou contra quem faz um esboço, que tem gente que não consegue pregar sem ter um papel, não consegue falar. Você já viu aí muitos deputados, senadores, governo, vai fazer um discurso, ele faz o discurso olhando num papel, porque ele tem medo de errar. Mas um homem, uma mulher que é revestido, tem dentro de si o Espírito Santo, ele não tem medo. Porque, como diz o nosso irmão Geraldo, desce fresquinho. Tem muita vez que eu nem meditei, mas eu começo a falar, mas que vai abrindo. Assim, ó. Deus vai trabalhando na mente da gente e as palavras vêm se encaixando com facilidade, como diz Geraldo. Desceu fresquinho agora. Vai lá, Miguel. Né? Tal lugar. Por quê? Porque há o revestimento do Espírito sobre a vida daquelas pessoas. Então hoje estamos vendo aí grandes homens, como este homem que veio lá de Nova York, tudo, né? Eu não vi nada, sabe? Nada que trouxe do grandão. Então a gente esperava que o homem com esse título e tal, o homem bacharel em teologia e tanta coisa mais. Então Jesus diz: quem é o mestre? A ninguém na terra chamei de mestre, porque só eu sou vosso mestre. Então existiam muitos doutores da lei, muitos mestres em Israel, mas eles estavam sempre tropeçando, porque eles não conseguiam e não conseguem, até o dia de hoje, entender o mistério que está aqui dentro. Porque você pega esses homens que eu já falei, que eu tenho também esse conhecimento, mas todo conhecimento que eu fiz, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 de Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 8, comparei isso tudo como um esterco. E o pastor da minha igreja, o pastor que me batizou, ele dizia assim: irmão, mas o apóstolo Paulo não desprezou totalmente a teologia que ele aprendeu com Gamaliel. Ele foi um dos melhores alunos de Gamaliel, estudou com o maior professor daquela época. Ele não desprezou totalmente. Eu falei: por quê, pastor? Porque ele comparou como esterco. Esterco serve para quê? Serve para estercar uma planta, para fazer com que aquela planta produza e tal. Então ele usou. Eu falei: não, você pode ver que nas andadas de Paulo, por onde Paulo passou, ele não usava falar de coisas senão do céu. Eu não aprendi nem recebi de homem algum. Não, mas como? Você aprendeu de Gamaliel? Não, ele diz: eu não, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Eu não recebi nem aprendi de homem nenhum, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, e nem de Gamaliel. Porque de Gamaliel ele jogou tudo fora. Comparou tudo como esterco. O que é esterco? Não preciso nem de eu falar para vocês sabem o que é esterco. Foi o que ele comparou. Outras Bíblias dizem que comparou tudo como lixo. Serve para nada. Não significa nada. Então a teologia hoje serve para quê? Fazer um curso de teologia. Gasta um dinheirão, perde seu tempo, fica lendo aqueles livros de teologia. O que isso traz? Você continua sendo como um cão numa coleira, preso ali dentro daquele sistema e não consegue desprender. Então, como dizia o irmão, a religião, por um lado, ela é boa, porque ela consegue manter a pessoa dentro daquele ensinamento. O dia que ele sai de lá, agora eu vim para a graça. Mas na graça ele sabe que não existe nada dessas coisas. Você aqui é como um pássaro livre. Aí você volta na bebedice,
frequentar boteco, prostituição, jogo, enfim, tudo quanto é coisa que antes você não fazia. Você não fazia por quê? Por causa do medo. Mas aqui você se encontra livre. Você é um pássaro que voa para qualquer lugar. Antes você é como um pássaro dentro de uma gaiola. Você só come aquilo que eles te dão. Você não pode comer outra coisa senão aquilo que eles te dão. Aí, de repente, você se encontra livre, aí você começa a fazer aquilo que, como se diz, que antes você fazia. Por quê? Porque você não teve uma transformação, mas quando você vem para a graça e conhece a graça, você passa a ter temor de Deus, porque Gálatas 6:7 diz assim: não errei, Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, certamente, não diz talvez, certamente colherá. Então estamos aí. Meu irmão, fique com esta palavra. Divulga esta palavra. Passa para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, que estão reclamando do sistema. Passa esta mensagem, outras mensagens, o meu canal, para essas pessoas, para que elas possam ser livres como um pássaro e estar completamente liberto e transformado em Cristo ressuscitado. Graça e paz para todos.